Olá, tudo bem? Multicast, o seu canal de podcast e o seu canal de múltiplos assuntos, múltiplos conteúdos que você pode encontrar no canal. Videoaulas, tem vídeos antigos de reflexão. Você pode dar uma olhadinha aí no nosso card que você vai encontrar uma série de vídeos legais para você curtir, no seu gosto. E também temos o nosso podcast, sempre com um entrevistado especial, com um assunto relevante e também procurando dar sentido ao entretenimento, que é uma entrevista. Dar sentido no que se refere a conhecimento. Você agregar conteúdo para você e não apenas ficar na internet perdendo tempo com assuntos aí que não agrega nada ao seu conhecimento, à sua inteligência. O nosso objetivo é sempre esse, trazer assuntos relevantes, explorar pessoas, suas profissões, suas histórias e aprender algo com a experiência de vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo. Nosso canal Multicast, Conrado Ledesma, tem um oferecimento de Masterline com a gente aqui durante esse ano inteiro, especializada em segurança de condomínios, condominial. Você pode procurar aí nas redes, você vai encontrar Masterline, fazer seu contato e fazer o seu orçamento. Também o fisioterapeuta Lucas França com a gente, hoje ele é nosso entrevistado, ele também está apoiando aqui o nosso projeto deste canal. Prisma, peças para veículos automotivos, né? Automóveis, veículos, o seu veículo de passeio, as peças em geral que você procura aí no mercado para consertar o seu carro, eventualmente precisando. Prisma, aqui no centro de Vargem Grande Paulista. MotoGo, quer comprar a sua scooter elétrica? Isso mesmo, Avenida Elias Alves da Costa, aqui em Vargem Grande Paulista, 987 MotoGo. Também estamos aqui trazendo um novo patrocinador, Espaço Tropical, que fica na Estrada da Lagoa, Lagoa da Serra, número 14. É um espaço para locação, espaço tropical, onde você tem ali um espaço que você pode alocar para sua festa, seu aniversário, lazer e eventos em geral. O espaço tropical fica então na Lagoa da Serra, número 14, no bairro da Lagoa, aqui em Vargem Grande Paulista. Depois a gente agradece mais, tem mais patrocinadores entrando e a gente agradece aqui no nosso decorrer aqui da nossa entrevista com o fisioterapeuta Lucas França. Como sempre, de costume, eu gosto aqui de deixar o convidado à vontade para se apresentar, para falar quem é Lucas, de onde ele veio, como ele começou a trajetória dele como fisioterapeuta, e nós vamos explorar esse assunto aí para você entender, e quem sabe depois na descrição do vídeo você vai ter o contato do Lucas para sessões aí de fisioterapia, que é a especialidade dele. Então vamos lá, Lucas. Quem é o Lucas França? Fala para nós aí. Primeiramente, olá pessoal, como vocês estão? Então, como ele já me apresentou, eu sou o Lucas, sou fisioterapeuta aqui na cidade. Já tem uns 2 anos aí que eu estou na área atuando e cada vez mais me especializando na parte de traumatologia, né, pós-cirúrgico. Então, essa parte de reabilitação, quando precisa necessariamente de um fisioterapeuta, né, ter um suporte de uma pessoa ali, numa fase que a pessoa precisa de recuperação, né, não tem muito conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo real, tá, de um paciente meu que sofreu um acidente, nunca tinha passado por uma cirurgia nem nada, e os médicos mesmo costumam fazer o que? Eles costumam pegar e falar assim, ó, vai para casa, faz isso e já era. Mas o que eu costumo dizer é que cada pessoa, ali na sua individualidade,
quando tem algum trauma, ela sofre no mínimo 3. Como assim? Primeiro, no caso desse meu paciente, foi um acidente. Então, nunca sofreu um acidente, foi um acidente. Aí, no caso dele, teve fratura exposta, né? Então, foi outro trauma. E chegou lá no hospital, meu Deus, vou morrer, né? Olha a outra aí. E fez outra cirurgia ortopédica, né? Que a gente chama. Então, realmente, uma cirurgia ortopédica, gente, é do jeito que a gente vê nos filmes, ou se você pesquisar aí no YouTube, você consegue ver que é prego, parafuso, tanto que você é comum ver, você tem quantas placas, tem quantos parafusos aí no seu membro. E realmente assim, e essa pessoa chega depois da cirurgia, o médico fala, vai para casa, toma esses medicamentos e fica quieto. E aí a pessoa, vamos supor que ela, no caso do meu paciente, ele fraturou os 2 ossos da perna, né? E aí o médico simplesmente falou assim, vai tomar um remédio, faz esse exercício, estica e dobra a perna e só. Depois pensa na fisioterapia. Só que o que o fisioterapeuta já pensa, né? Muita gente acha que precisa do médico já para ter um contato com o fisioterapeuta. Só que não, a gente estuda 4 anos, 4 a 5 anos, para ter uma base de avaliação. Então a gente conhece muito do corpo humano, para poder dizer para você o que pode e o que não pode. Então a gente sabe como funciona a recuperação de um osso, sabe como funciona a recuperação de um tendão, sabe como é a recuperação de um músculo. Para poder aplicar exatamente os exercícios e o tratamento. E o tratamento, justamente. Porque o medo da pessoa é o quê? Me acidentei, quebrei na perna, fraturei, não vão dar mais. E agora? Aí o médico fala assim, você vai ficar em repouso. Mas a pessoa precisa comer. A pessoa precisa ir no banheiro, fazer as necessidades, precisa tomar banho. E aí, quem que vai falar? Como é que ela vai ter que andar com as muletas? E aí, quem que vai ensinar? Andador, às vezes, entendeu? Quem que vai ensinar? Se não for o fisioterapeuta. Então, muitas vezes o erro do médico é falar assim, fique em repouso. Beleza, aí ele acerta, fique em repouso. Mas o erro dele é simplesmente falar assim, você só vai ter um contato com o fisioterapeuta depois que passar de novo comigo. E depois é uns 15, 20 dias depois do acidente ou do trauma, né? E, na verdade, não. A gente, quando estuda, a gente vê que quanto mais rápido você ter um contato com o fisioterapeuta, mais seguro você sente. Mais rápida a recuperação. Mais rápido e correta, né? E correta. Porque, como eu falei, a pessoa precisa ir no banheiro. Como que ela vai? Ela vai usar uma muleta. Como é que usa uma muleta? O que ela pode e o que ela não pode fazer no pós-operatório. Isso. E aí a pessoa não vai escutar. E o que eu mais vejo assim na minha prática clínica é ouvir que pessoas geralmente falam, o médico falou para mim aqui e tal, falou disso para ficar em repouso. Só que as pessoas não ficam em repouso. Sendo bem sincero. Elas não aguentam, né? Não aguentam. Tem que se movimentar. Tem que se movimentar. E, gente, o corpo foi feito para se movimentar. Quando você deixa de se movimentar, pode ver. O idoso, principalmente. O idoso, quando você deixa de fazer as atividades dele, ele vai ficando mais debilitado ainda. Certo. E assim, então, a fisioterapia é um curso superior normal, uma faculdade normal, que dura 4 anos. Isso, 4 a 5 anos. 4 a 5 anos, fora depois as especializações. Sim. Você tem toda, né? A área médica exige, como eu acho que quase todas as profissões, né? Uhum. Porque as coisas vão mudando, a vida da gente vai mudando, a tecnologia vai avançando, vai trazendo aí novos complementos dentro do seu estudo, né? Acadêmico, e também o desenvolvimento da sociedade em si, tudo vai modificando, né? Uhum. Vão surgindo novas doenças, novos tratamentos, a tecnologia ajudando, né? Então, a pessoa que se interessa em estudar, saber o que um fisioterapeuta, de um modo geral, assim, então você se formou há quanto tempo? Eu me formei já tem uns 2 anos. E 2 anos você já atua, então, como fisioterapeuta profissional. Isso. Mas assim, que eu falo, a gente se forma, mas é igual médico. O médico faz residência, tem um período maior, porque a residência realmente é maior. Para fisioterapia tem, mas não é durante a faculdade. A gente, se quiser fazer aqui, seria como se fosse um complemento, uma pós-graduação, né? Se fosse fazer residência.
Mas a fisioterapia, como é que é uma área da saúde, a gente é obrigatório a fazer estágio. Então não pense que quando o fisioterapeuta se forma, ele não tem experiência nenhuma. Que nem, por exemplo, O próprio estágio já o próprio estágio é a experiência. a aplicação justamente. ali do que você estudou e ali você já ganha a Isso. experiência. Então, então a pessoa se formou em fisioterapia e ela vai, dentro desse estudo, ela vai abranger então o corpo humano e todas as patologias possíveis, Sim. traumáticas ou não. Até um certo tempo assim da faculdade, com algumas áreas da saúde também estudam o corpo humano que precisa e necessariamente saber, né? Aí chega até até um ano e meio da faculdade, você aí migra para só a sua área. Então é estudar de parte a parte do corpo, como funcionam as coisas. A gente fala muito da biomecânica, né, do movimento, né, que seja levantar o braço. Motricidade em geral. Entendeu? Tem que ter conhecimento do movimento. E isso é a faculdade inteira repetindo, tá? Desde o começo, mas depois vai aprofundando cada vez mais, né? Sim. Legal. E então a pessoa se formou dentro desses primeiros 4 ou 5 anos, é como um clínico geral, ele estuda tudo, ou você já vai se especializando também em alguma área, alguma... Não. Então, como é que funciona? A faculdade, ela vai te introduzir a fisioterapia. Então, tem várias áreas. Tanto que na parte do estágio, para vocês terem noção, passei na parte de prevenção, né? Que tem a parte também que teve a Liga do Câncer, né? Onde as mulheres passavam por todo aquele processo de retirada de mama, algumas não. Então, era um momento muito delicado para elas. Passei por essa área também. Muito legal. Tem a parte de fisioaquática, tem um hospital, né? Tem que é a parte respiratória do hospital, tem a parte ortopédica, neurológica, então pediátrica. Então são muitas áreas. São mais ou menos umas 12 áreas que você pode estar se especializando. Então, respondendo a sua pergunta... Ainda dentro desses 4, 5 anos? Ou não? Não, isso aí... É após a formação. Isso. A faculdade, ela te apresenta... O geral. O geral. Então, justamente como você disse, o médico quando se forma, ele se forma como clínico geral. O fisioterapeuta, quando ele se forma, ele é um fisioterapeuta geral, entendeu? Aí você vai simpatizando, familiarizando com algumas áreas, até porque você tem algumas experiências, né? Os próprios professores são super capacitados, já atuam na área, né? Então, assim, você sai de lá com uma base boa, mas essa base está sempre em constância. O nosso corpo, eu avalio um indivíduo como pessoa, não como o que a literatura simplesmente fala. Ela fala assim, o corpo humano funciona desse jeito, desse jeito, desse jeito. Só que quando eu chego para você, por exemplo, para avaliar você é um ser humano. Tem um histórico. E tem um histórico, justamente. O que difere um do outro. Né? Isso. Então, a minha visão não vai ser o que eu aprendi no corpo lá que estava na faculdade. Aquilo ali a gente espera como padrão. Mas não significa que eu vou encontrar esse padrão sempre. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem colocar a perna em cima da cabeça, entendeu? Mas esse é o normal dela. Só que se eu pedir para alguém, qualquer pessoa, coloca a perna em cima da cabeça, não vai conseguir, não é verdade? Então tem essas particularidades da pessoa. E aí na fisioterapia a gente avalia a pessoa. Tanto que as pessoas até me perguntam, né, assim, Lucas, como funciona para entrar em contato com você? Como é que como é que esse o atendimento, essa primeira experiência? Eu falo assim, gente, olha, de verdade, marca uma avaliação em que eu vá na sua casa conversar com você, porque a avaliação é o principal determinador de como vai ser esse tratamento. Porque assim, a gente costuma falar aqui o quê? É 50-50. O que é 50-50? É 50% sua vontade, 5% e 50% a minha. De fazer dar certo. Né? A gente começa assim, com 50%. Vou lá, falo com você, converso, tem esse momento de explicar como funciona, porque as pessoas chegam para mim, que nem eu falei, nessa parte de traumática, ela está muito debilitada, está assustada, tem medo do movimento, que a gente chama isso de cinesiofobia, sabe?
E o fisioterapeuta, gente, o fisioterapeuta dos médicos às vezes reclamam, porque o fisioterapeuta, ele é o cara que vai tirar, vai movimentar mesmo, vai pegar, mas ele tem respaldo para isso. Tem um conhecimento. Tem um conhecimento. Não é a mesma coisa que uma pessoa aleatória chegar lá, vou pegar e fazer isso aqui. Não. Ele tem conhecimento para isso. Então a gente tem o fisioterapeuta formado, que ele vai atuar principalmente no pós-operatório. Não Mas necessariamente. ele também tem a prevenção. Tem. É que a físio, como eu falei... É que a cultura brasileira, ninguém previne nada, né? Não, Vamos falar a não, verdade. não. Ninguém procura alguém para se prevenir. A não ser talvez um idoso, uma família ou outra que se preocupa mais com o idoso. Para prevenir alguma queda, alguma coisa, ou uma evolução de alguma patologia, alguma doença, coisa nesse sentido. Mas, no geral, é o pós-operatório. Ou não? Não vou Explica dizer... então, porque, como eu falei, aqui a gente está explorando o assunto, eu não entendo nada, e o legal, o que me movimenta também para fazer podcast, é trazer as pessoas e conhecer a história delas. E eu aprendo um pouco. Outro dia a gente trouxe aqui uma estilista. Falei, eu não entendo nada de costura, ela faz os figurinos para a Paixão de Cristo há anos já, né? E aí então se explica para o convidado, eu quero aprender tudo. Então eu imagino que quem está em casa é leigo também, quer saber como é, nunca foi atendido por um fisioterapeuta, então a gente já aproveita, aprende e esclarece assim tudo sobre a profissão, que é tão importante, ligada à saúde, né? Então, então explica essa história aí. Prevenção, pós-operatório, e tem mais alguma outra que você pode atuar? Então, fora esses dois casos, assim. A parte respiratória, a gente pode atuar também. Só que é que eu falei, quanto mais você se especializa em uma coisa, melhor você fica. Entendeu? O fisioterapeuta, ele pode trabalhar em diversas áreas. Diversas áreas. Que nem minha área de atuação atualmente é o quê? A parte de pós-operatório, né? A parte cirúrgica. E o quê? A parte também de idoso, geriátrica, que é a parte de prevenção. Olha que legal. Justamente. Entendeu? Então é uma área que eu me familiarizo muito, entendeu? Eu tenho muito convívio com isso. E você gosta. E eu gosto. Deus, mas também tem a parte aqui neurológica, que é uma parte também que a gente pode trabalhar. Se eu quiser trabalhar, eu posso. Só que não é a área que eu, estou me especializando. Então, assim, se alguém chegar pra mim e falar assim, Lucas, eu sou fisioterapeuta, sou formado em neurofuncional, neuroadulto, que seja, a pessoa vai entender muito mais do que eu, né? Porque ela tem uma especialização mais do que eu, mas não que eu não possa atender. Eu tive essa parte de neurológica na faculdade, eu entendo que é um AVC, por exemplo, que é o que as pessoas mais procuram, mas tem para várias coisas. A prevenção ela é muito boa, só que como você disse, não é da cultura do brasileiro em procurar um atendimento. Por exemplo, estou com uma dor no ombro. Tá incomodando, mas dá para viver. Esse dá pra viver o quê? Vai tomar um remédio ali, por conta própria, automedicação. E eu falo, gente, às vezes o barato sai caro. Às vezes você quer tomar... Vai lá, tomei uma dipirona, muito comum, melhorou minha dor. E às vezes é uma coisa besta. Só que você hoje, numa situação, você tem 20 e poucos anos. E aí vai chegando a idade, passou dos 30 ali, a gente espera que o nosso metabolismo... nosso corpo já começa a responder de outra coisa. Então ele para um pouco de produzir as coisas e começa a diminuir. E nesse processo que é perigoso. Que as pessoas vão lá, tomei um remédio e vai tomando. Só que o nosso corpo, ele vai se mudando todo dia. E vai pregando resistência. Né? A resistência a esse remédio. Chega uma hora que aquele medicamento não funciona. Aí você toma mais forte. Entendeu? E às vezes, por exemplo, você foi na fisioterapia, fez uma sessão. Isso é um exemplo, tá? Fez uma sessão de fisioterapia, avaliou, fez uma sessão lá, melhorou. Nossa, você descobriu o seu problema e resolveu. Entendeu? E aí é uma coisa que, agora você vai cuidar, continuar prevenindo. Não precisa estar com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta foi lá, te orientou, né? Você indicou quantas sessões a pessoa precisa. A pessoa evita de ter problemas lá na frente. Por exemplo, vamos supor, tem um problema no joelho. Gente, eu tenho 20 e poucos anos, tenho o mais novo e tal, tenho um problema no joelho. Incomoda.
Beleza. A pessoa não vai lá, vai adiando, não trata, não fortalece. Vai ficar uma sequela do pós-operatório, por exemplo. Não do pós-operatório, já de prevenção mesmo. Prevenção de mesmo. prevenção mesmo. Porque aquilo evoluiu porque não teve um. Sim, evolui por quê? A pessoa costuma incomodar medo, insegurança. Faz o quê? Não movimenta. E aí, a fisioterapia, ela é a base do movimento. Ela é uma ciência que estuda o movimento humano, entendeu? Então, assim, quando a gente fala para o paciente, ó, vai ter que movimentar, às vezes vai doer, às vezes vai isso, vai aquilo. E às vezes muitas pessoas falam assim, mas exercício besta, Lucas. Isso aqui é tão simples. Será que isso aqui ajuda? Só esse movimento? Só que às vezes é o que precisa para não piorar. Entendeu? Às vezes o básico, a gente fala, o básico bem feito funciona muito bem. Só que aquilo, tem que ter paciência, vai ganhar, mas precisa ter paciência para as coisas, né? Agora voltando lá a continuar de responder do que a gente pode trabalhar, tem a questão do câncer que eu falei também, que é já parte também da pós-cirúrgico. É porque uma coisa mistura com a outra, entende? As áreas mais fortes mesmo são tanto ortopedia, que entra essa parte de pós-operatório e tudo mais, e neurologia, né? Que é neurofuncional e tal. São as duas áreas mais fortes, mas não significa que respiratória, que mexe com a parte toda do pulmão, né? A pessoa está entubada, quem cuida do paciente ali, entra tudo, entendeu? Tem muitas áreas para serem discutidas, né? Mas as principais áreas são essa, que é a prevenção, lógico, eu falei, e o pós-operatório, que é a parte ortopédica e o neurofuncional. Então, seria o quê? 20%? Do que de prevenção que se consegue para atuar? De prevenção, eu acredito que assim, a parte de prevenção que a gente mais consegue atuar é no idoso, né? E rally, assim, mas nos atletas e assim, já de alto rendimento, sim, entendeu? Por exemplo, nas Olimpíadas, a gente fica muito conhecido, justamente porque o atleta sofreu uma lesão, sofreu uma lesão ali, quase 4 dias, voltou a participar do campeonato, que seja. Então, assim, é muito do nosso conhecimento, muito da condição que as pessoas têm e acesso a essas informações, né, que elas têm e tem que aproveitar no físio. E o fisioterapeuta, ele atua, por exemplo, qualquer hospital do SUS tem um fisioterapeuta para atender, ou é só particular, ou só convênios? Então, como funciona essa parte de trabalho? A gente tem um programa da família no SUS, né? Onde, dependendo da região, eles disponibilizam um fisioterapeuta para atender a região, entendeu? Às vezes 2, depende da população, da área, né? Mas então tem, né? Tem. Só que para você ter uma vaga é muito difícil, entendeu? É muito difícil. E fica aquilo, né? O que as pessoas chegam em mim e falam de fisioterapia? Elas falam que o convênio, por exemplo, que é muito comum. Lucas, eu fui no convênio, choquinho, luzinha, gelzinho e bora para casa. É só isso. Fui lá e o que acontece? Não tem aderência. Não tem aderência por quê? Porque muitos dos convênios, sendo bem específico, eles pagam muito pouco para o fisioterapeuta que está ali trabalhando. Então, obrigatoriamente, o que ele tem que fazer? Trabalhar com mais pessoas. Por conta própria. Ou abrir a sua clínica. Isso. Ou trabalhar com outros profissionais, dividir ali o espaço. Isso, mas é muito raro, tá? É muito raro ter... Só se o espaço for uma clínica enorme para dividir, assim, 5 pacientes no mínimo para um fisioterapeuta. E assim, aí fica o quê? Meia hora de atendimento. Mas o que a gente aprende na faculdade? É 45, 50 minutos de atendimento. Aí outra coisa, choquinho. Não é uma coisa que vai melhorar o seu problema. É o choquinho, que as pessoas gostam muito, é como se fosse um analgésico, entendeu? Às vezes você tá com muita dor. Na hora dá um alívio. Então assim, dá um alívio, mas vai passar. Mas assim, a literatura diz que menos que 30 minutos de TENS,
que é o mais conhecido, o choquinho, não vale de nada. Então, assim, a sessão dura meia hora. O que o fisioterapeuta vai fazer? Vai colocar você lá no choquinho. Acabou a sessão. Meia hora. Isso no convênio, né? E aí, voltando lá pro SUS, né? Pro SUS é a mesma coisa. É só quando eu encontro um fisioterapeuta que eles separaram para ir na casa das pessoas que tem um atendimento ali e beleza, né? E como funciona o fisio no particular, né? É mais fácil de você encontrar, né? Ter acesso e tudo mais. E a fisioterapia tende a ser individualizada, entendeu? Raramente não tem atendimento em grupo. Não tem atendimento em grupo. O que alguns... Prevenção também não? Prevenção... Pode ser feito em grupo. Prevenção pode fazer em grupo. Só que depende do contexto. Que nem algumas coisas também pode... Do que está se abrangendo ali naquele grupo. Que nem, por exemplo, eu atendo um casal de idosos, entendeu? Na casa. Tem momentos que, como eles necessitam da minha atenção, a atenção fala assim, gente, é um desequilíbrio, preciso fazer um movimento, tem que estar ali em cima. Tem coisas que eu consigo fazer um exercício, os dois interagindo um com o outro, e tem coisas que não, entendeu? Entendi. Só que na maioria das vezes que acontece, muita atenção. Quando é parte geriátrica, alguma coisa que envolve movimento assim um pouco mais complexo, que precisa de uma atenção, porque é o quê? A gente não quer que o idoso caia, principalmente, né? Então, trabalhar com um pós-operatório, que nem aquele paciente que eu comecei falando, ele foi um paciente que em 3 meses voltou a caminhar, entendeu? Mas com respaldo, a gente acompanhando, ele também tendo a participação dele o tempo todo, ele ouvia o que eu falava e fazia. Isso é muito difícil. Tem gente que tem muita dificuldade. Você fez o exercício? Lucas, não fiz. Tem gente que fala que não fez. E a maioria fala que fez e não fez. E não fez. E isso acaba o quê? Aquele negócio de 50-50. A ideia é o quê? Assim, hoje começa 50-50, depois 40-60. Vai largando. E eu vou largando. E você vai se virando sozinho. Deixa você fazer. Confiando que ele continua. Confiando. Se bem que você vai avaliando, né? Vou avaliando o tempo todo. Né? O tempo todo. Toda essa parte que a gente faz de trabalho, que as pessoas não sabem. Mas o fisioterapeuta ele tem que registrar tudo que ele faz durante o atendimento. Então não esperem e não achem que eu fui num atendimento fisioterapêutico, cheguei lá, fiz a minha sessão e tal, aquilo não é documentado. É tudo documentado. A gente afere a pressão, se precisa aferir 2 vezes para ver como é que se você tem algum problema cardíaco, alguma coisa de pressão alta. Se precisar tirar a saturação, a gente tira, afere também, né? Então, assim, é tudo protocolado. A gente tem uma lista lá de documentos que a gente tem que preencher. Tem um histórico ali do paciente. E tem um histórico do paciente. Dia de atendimento. Caso aconteça alguma coisa, tem que sofrer uma intervenção, a justiça mesmo vir com a gente, né? A pessoa tem que... o fisioterapeuta tem que estar ali com os documentos em mão. Falei, eu fiz isso aqui, eu orientei, falei, então não pensem que os exercícios, por exemplo, que a gente deixa para casa, não se perde no ar. Não se perde no ar. A gente documenta tudo, a gente só não fica falando. Para não ser chato, né? A gente fala que é importante, a gente fala, aconselha e tudo mais, é uma responsabilidade sua, né? Quando é o particular, o que? Você está pagando para fazer. Acho que a pessoa não quer que o tempo todo ficar pagando o fisioterapeuta para viver o resto da vida. Legal. Né? E em questão assim, pós-traumático, né? Tem diferenças, né? Crianças, adolescentes, adultos e a parte justamente dos idosos. Eu acho que a parte mais nesse 3 contextos seriam o quê? As crianças. Porque criança... Tem uma psicologia. Tem uma psicologia diferente. Às vezes quando você pega uma criança que ainda não fala, por exemplo, é raro a gente trabalhar assim com criança, é raro, mas tem alguns casos. Normalmente criança, por exemplo, falo de uma criança que fraturou o braço, né, tudo mais, eles só engessam. Por quê? Né, tem essa diferença. Engessam porque a cicatrização é rápida. Entendeu? É muito mais rápido que o ossinho ali cresce mais rápido. Cresce mais rápido, entendeu?
Então, assim, só que se precisar, no caso de fazer uma fisioterapia e tudo mais, né? É totalmente diferente, porque às vezes a criança não entende, reclama de dor, às vezes ela força contra o movimento. Ela É, mais irrequieta, né? é, Ela se até idoso, assim, quando o idoso tem uma certa demência, alguma coisa, gera um pouco mais de trabalho físico para nós, porque, por exemplo, vamos supor que eu tô aqui e falando assim, ó, levanta o braço, só que ele não quer. Aí eu vou lá, até eu fazer ele entender que tem que levantar o braço, ele vai ficar brigando comigo, ó, levanta o Sim, braço, sim. né? Então ele vai ficar fazendo força ao contrário do meu movimento, né? Então é um pouco mais exaustivo, mas isso vai de cada um. Isso também tem uma tabela de preços para cada tipo de idade? Ou Depende normalmente o que eu faço? Meu particular, tá? Isso vai de cada fisioterapeuta, do jeito que ele quer trabalhar. Varia, eu gosto de fazer de acordo com a localidade, né? Que a pessoa mora, por exemplo, em Vargem Grande, por exemplo, perto da minha casa, é um valor mais acessível, porque eu tenho que me locomover até ali. caso a caso? Caso a caso. Esse é o mais. Agora, por exemplo, um fator que geraria um custo para a pessoa, assim, custo não, né? Investimento, vamos dizer assim, para a pessoa, seria, por exemplo, uma pessoa que eu tenho que realmente tirar ela da cama, tentar fazer exercício, tentar ficar assim, ó, tentando convencer ela a fazer exercício, convencer ela que é bom fazer exercício. Então isso gera um pouco mais de trabalho físico pra gente, né? E então o também. preço varia Varia em mais cima disso. varia mais de acordo à localidade. Idade, Qualidade, localização e o problema em si que você vai atender. Isso, é mais localidade e o problema em si. Mas principalmente localidade, né? E do custo, do tempo de locação ali. Então esse é o que varia mais ou menos o preço. Quando a pessoa sai de um pós-operatório, ela depois é indicada para um fisioterapeuta. E o tempo também, o tempo de tratamento, desse acompanhamento, vai demorar, você vai se acercar, lógico, da situação do paciente. Uhum. Quem determina esse tempo é você? Sou Tem eu. esse poder? Sou eu. Você... O médico, as pessoas veem muito esse negócio de 10 sessões. Ah, vou lá, o médico passou 10 sessões. Gente, pensam comigo a lógica, tá? Qual que é a lógica do médico ir lá e falar assim, ó, vai ser só 10 sessões e você melhorar. E se você não melhora as 10 sessões, você vai fazer o quê? Entendeu? E quem que tá ali acompanhando? E quem tá acompanhando? Que sabe, né? Que sabe. Eu tô com o médico, só vai ver você uma vez por mês e olhe lá. Que normalmente pós-cirúrgico, fratura, essas coisas. Tem os retornos. Tem os retornos, mas vai variando. Tem vezes que depois de 2 meses que vai ver o médico de novo. E às vezes nem é o mesmo médico, entendeu? E assim, o fisioterapeuta não. O fisioterapeuta é contato. É semanal. É semanal. Isso é de acordo com o que a gente estabelece pela pessoa. Normalmente, o que eu falo? Quando é pós-cirúrgico no caso, eu já falo, é de 2 a 3 semanas nos 2 primeiros meses, no mínimo. Pela experiência, né? Pela Você experiência. já sabe, porque tem alguns casos que são... É que assim, é que eu falei daquela história do 50-50, entendeu? Sim. Conforme a pessoa, eu vou vendo que a pessoa vai ganhando funcionalidade e eu tenho essa confiança nela, que a gente vai transmitindo ali conversa o tempo todo. Força, vai lá, vamos fazer, aí vai doer, eu já falo, dói mesmo, tá normal, não tenha medo, para passar essa segurança para a pessoa, né? Uhum. Então, através dessas coisas, a gente vai sabendo do tempo de cicatrização, vai acompanhando, porque, que nem eu falei, a pessoa passou por, no mínimo, 3 fatores traumáticos na vida dela, nesse pós-cirúrgico e tudo mais. E o fisioterapeuta tá ali, ó, do lado. Vamos lá, você consegue, vamos lá, você consegue. É o lado psicológico da isso, coisa. muito mais o lado psicológico. Né? Isso. Porque tem pessoas que ela passou por uma cirurgia, às vezes não é nem tão complicada, mas ela mesma, a autoestima dela é fraca, ou ela não tem força suficiente, ela mesma se entrega, né? É frustrante, entendeu? É frustrante. Imagina uma pessoa que você vê ela todo dia indo pra lá e pra cá, não para nenhum momento, de repente dá uma vida, pá, mudou a vida dela toda. E aí você, puxa, e agora? Então, assim, é muito também a parte psicológica, né? Que toda profissão tem, né? Isso. A gente estuda a psicologia da educação, psicologia, bombeiro, todos têm o estudo também da psicologia, ela está envolvida, né? Uhum. Então não tem como falar que a gente também não trabalha na parte psicológica, porque tem que trabalhar, entendeu? É normal a pessoa sentir medo.
É normal ela ficar insegura com o movimento, é normal. Mas a gente trabalha, tem conhecimento, trabalha em cima de cada recuperação. Então, por isso que eu falei, normalmente, o fisioterapeuta tem que entender como funciona a recuperação de um osso, recuperação de um tecido. Só que tem um fator aí muito importante durante esse percurso. A gente espera que melhore nessa faixa de tempo. Mas cada paciente. Só que, cada paciente tem a sua peculiaridade. Só que fatores como fumar, entendeu? Beber. Tem algumas coisas que atrapalham o diabetes. São coisas que atrapalham muito o processo de cicatrização do tecido, entendeu? E o próprio histórico, se ela é uma pessoa mais calma, que ela já não se movimentava muito depois de um pós-operatório, ela vai se movimentar menos ainda. Menos ainda. E isso também é um fator que prejudica o avanço, a melhora. Uhum. Agora eu vou juntar uma coisa na outra, que nem eu falei, eu trabalho com pós-operatório, com parte ortopédica, né, em si, coluna, enfim, mas trabalho com idoso também. Aí pra você ver, não tem nada a ver, Lucas, trabalhar com neurologia ou ortopedia quando você trabalha só com idoso? Por exemplo, o idoso, o que a gente mais costuma ouvir é que o idoso não cai, ele quebra o quê? O fêmur. Então, assim... É isso que eu ia te perguntar. Tem estatísticas, assim, de atendimentos? Por exemplo, no seu caso, a sua experiência, você atendeu mais um tipo específico de trauma. Né? Tem no Brasil, por exemplo, idosos, cai muito, né? Por enquanto, em questão de quebrar, assim, comigo, de acompanhar mesmo, Da assim, sua experiência. a minha experiência mesmo, não. Mas, assim, em questão de queda, praticamente ele sobe, com o idoso, sobe praticamente para 100%. Ó, eu tô exagerando, mas assim, praticamente de todas as pessoas que eu peguei aqui, ó, idoso, na minha experiência, teve queda. 100% teve algum episódio ou uma quase queda, da própria altura, que a gente chama, né? Que é você tá ali no chão, pisando no chão, um pezinho ali bonitinho, sem estar subindo numa cadeira, sem estar subindo um degrau. E acontece também, tá, gente? O desequilíbrio. E o idoso, nós vamos envelhecendo, a gente vai parando de fazer coisas. Só que a pessoa não percebe que vai parar de fazer coisas. Ela continua e ela fazendo, continua. Sem ter a mobilidade que ela tinha. Isso. A pessoa não consegue agachar, o que ela vai agachar direito? Ou inclinar a coluna, o que ela vai fazer? Vai agachar. Entendeu? E aí... Isso interfere, são coisas que vão interferindo, entendeu? A pessoa, e vai passando a vida. Vai passando a vida. Isso são sinais que começam lá de trás, entendeu? Por exemplo, teve uma paciente que ela apareceu para mim um episódio de queda. Graças ao Senhor, não quebrou nada. Mas eu cheguei lá, ela falando pra mim, né, durante uma avaliação, conta a história, né? E contou, eu tava lá, abriram a porta em cima de mim, eu desequilibrei, caí com tudo no chão, de costas, eu já tenho problema de dores muito fortes no quadril, aí doeu mais, pensei que tinha quebrado, aí veio o SAMU e tal. Aí eu fui no médico, o médico falou que eu não tinha quebrado nada, fez os exames e tal, só que mandou pra casa. Só que ela não conseguia nem se movimentar direito, não tinha nem confiança para se movimentar. Cheguei lá na avaliação, a gente conversou, eu fiz os testes com ela, que a gente tem teste para cada coisa, para cada parte de função do corpo. E a gente fez alguns testes, falei assim, se tivesse quebrado, você não estava nem entendendo aqui, entendeu? Isso foi tipo uma segunda-feira. Na quarta-feira que eu voltei, ela já estava andando. Já tinha saído da cama, que até então eu não saía. Ninguém conseguia tirar ela da cama. Mas eu conversei, trabalhei também na parte psicológica, fiz os testes, garanti, mostrei pra ela, entendeu? Dei essa segurança pra ela se sentir confortável. E na quarta-feira, no outro dia, na verdade, ela tinha já saído, né? Mas no dia que eu presenciei, eu vi ela andando já na quarta-feira. Legal. E aí, tá gostando? Deixa seu like aí, sua inscrição, que é muito importante pra gente. Você se inscrever no canal para que a gente possa crescer, trazer cada vez mais assuntos relevantes e profissionais para falar com a gente e levar conhecimento, levar não só entretenimento, né, mas para que você adquira aí conhecimento sobre as coisas que a gente realmente precisa saber para o nosso dia a dia.